Mulherada, meu nome é Débora Rodrigues, eu sou terapeuta integrativa, naturopata. O que isso significa? Significa que eu olho para vocês como mulher, como um ser humano muito complexo, profundo, rico em histórias, rico em ancestralidade, em heranças, né, genéticas, heranças de história mesmo, né, da família, da bagagem que vocês carregam, do ambiente que vocês conviveram e viveram e vieram somando. Então eu venho descamando, descascando essas camadas de cada uma das mulheres maravilhosas que passam pela minha vida. E gostaria de conversar um pouquinho com vocês, então, através desse meu olhar, dessa minha experiência como terapeuta, sobre alguns assuntos que eu vou abordar aqui. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Mulher, você precisa ser inteira. E o que isso significa? Significa plenitude, significa ser completa. Mulher, eu sei que para você família é muito importante. Eu sei que para você se dedicar, você estar, né, sempre à disposição das pessoas que você ama é muito importante. Mas em primeiro lugar, eu queria que você parasse e refletisse comigo um pouquinho. Pensa comigo, se você está num avião, quais são as primeiras instruções da aeromoça antes de decolar? Se algo acontecer, primeiro você precisa colocar a máscara em você. E por que isso? Porque você precisa estar bem em condições, caso aconteça algum imprevisto, você poder ajudar o próximo. Se você não tem ar o suficiente, se você não está bem ali o suficiente, como que você vai ajudar o próximo, não é isso? Então, quando a gente fala de estar bem para a nossa família, para o nosso marido, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama, a gente primeiro precisa estar inteira, a gente precisa estar íntegra, plena, completa. Quanto mais felicidade a gente transborda, mais a gente consegue estar inteira para o outro. Então, quando eu falo em terapia integral, é justamente isso, a gente observar as camadas e camadas e camadas que você carrega, que pode estar te deixando, digamos assim, fragmentada, não tão inteira assim, não tão completa assim, para você estar se dedicando com toda a sua alegria, amor e disponibilidade para as pessoas que você ama. Então, quando a gente fala de olhar, né, num olhar integral para a mulher, é sobre isso. E aí a gente fala sobre o seu físico, você precisa estar inteira fisicamente, energeticamente, emocionalmente, mentalmente, e uma coisa está ligada à outra. O seu corpo não consegue ficar 100% saudável se a sua mente e o seu emocional não estiver 100% bem. A mesma coisa, o seu emocional e o seu mental só vão estar realmente em plena atividade, em plena capacidade, com clareza, com foco, com alegria, com bem-estar, se o seu corpo está bem. Você é uma maquininha, essa maquininha tem que estar com todas as engrenagens funcionando direitinho para você poder ter um bom comportamento, hábitos, né? Esses comportamentos vão gerar bons hábitos e tudo isso também vai se refletir na sua condução ali de tudo que você faz no seu dia a dia, na sua rotina, na sua condução do seu lar, né? Então é muito importante você saber que tá tudo ligado. Não adianta você cuidar só da mente se você só come porcaria o dia inteiro. Eu sempre falo, né, comer as tranqueiras, não adianta. Também não adianta você comer direitinho e não cuidar do seu lado espiritual, que a Jaque fala lindamente, né, com toda a parte religiosa, do seu emocional. Então não adianta você comer super bem, mas você viver estressada, você viver com raiva, você viver reclamando. Então uma coisa está muito ligada à outra. A gente tem, né, através desse olhar integrativo, eu sou terapeuta ayurvédica, não sei se vocês conhecem, é uma medicina milenar, de mais de 2.000 anos indiana. Que estuda, né, cada órgão, a relação na China, né, a medicina chinesa também tem muito disso. Cada órgão seu também está muito relacionado a um sentimento. Então, por exemplo, se você vive estressada, reclamando demais, provavelmente ali o seu fígado tá com alguma dificuldade, tá com alguma sobrecarga. E isso eu já vou falar mais pra frente, né, que vem a questão da inflamação, intoxicação, que vem também derivado de uma má alimentação, de um descuidado, enfim. Então, assim, se você não tá com o fígado legal, por exemplo, os seus acessos de raiva podem vir muito mais aflorados. A mesma coisa o seu intestino. Se você não tem um intestino ali trabalhando direitinho, um intestino funcional, com uma boa microbiota. O que é a microbiota? São as bactérias boas ali trabalhando ao seu favor, fazendo várias conversões ali dentro do seu corpo, te trazendo também
muito mais alegria, bem-estar, produção de neurotransmissores que são tão importantes ali para a sua sensação, né, de prazer, de alegria do seu próprio cérebro. Ali tem um eixo muito importante do seu intestino com o seu cérebro. Então tá tudo sempre muito ligado. Vamos voltar então por partes para você entender direitinho. Você precisa estar plena, você precisa estar completa. Quanto melhor, mais saudável e mais equilibrada você estiver, melhor você vai poder depois cuidar das pessoas que você ama. Para você estar plena e completa, você precisa parar e cuidar de você. Então não adianta, não existe culpa, tá tudo muito ligado, né? Às vezes a gente se sente um pouco culpada de estar parando por alguns momentos para praticar um autocuidado, para cuidar melhor da alimentação, para comer com mais calma no momento que é tão corrido, né? Na hora de cuidar dos filhos, escola e marido e tudo mais. Então assim, não é egoísmo, não se sinta culpada de muitas vezes se priorizar, porque quanto melhor você estiver, melhor depois você consegue se doar. Esse é o primeiro passo. Depois disso é você observar o seu corpo. O corpo é a nossa casa aqui nesse planeta, né? A gente depende do nosso corpo para absolutamente tudo. Então observa como você se sente. Você tá num peso ok que te agrada ou não, né? E aí isso vão vir outras questões depois também emocionais. Você tá com uma capacidade de memória, foco, concentração, de você estar disposta mesmo durante o seu dia, ter energia, vitalidade, como anda a sua pele, as suas unhas, o seu cabelo, como anda o seu próprio intestino, você vai no banheiro direitinho, tem o intestino muito preso, o intestino muito solto, a sua digestão, você come, sente muitos gases, barriga estufada, tudo isso você precisa começar a se perguntar e se observar. Porque se a resposta para a maior parte dessas coisas for que está desequilibrado, é o primeiro sinal de atenção que você tem que parar tudo e realmente se priorizar, se cuidar. Geralmente quando a gente fala, né, de corpo, a gente tá, como tá tudo muito ligado, mas tudo, segundo a Ayurveda, essa medicina que eu falo para vocês, tudo está muito relacionado com a sua digestão. E isso vai acabar interferindo realmente no seu fígado, no seu intestino, que são os dois órgãos principais ali de digestão, absorção de nutrientes e eliminação de toxinas. Então é um processo lindo no nosso corpo que precisa estar funcionando direitinho. Se esse processo já não começa bem, todo o resto depois já vem numa sequência ladeira abaixo. A produção hormonal, seu ciclo menstrual, ou pré-menopausa, ou menopausa, tudo isso está muito relacionado muito com a sua digestão e muitas vezes você nem percebe. Então, se para qualquer uma dessas perguntas que eu te fiz, algo não vai bem, você precisa começar a se observar e observar principalmente a sua digestão. A digestão é o que vai causar ali um profundo desequilíbrio em todos os seus sistemas, sistema endócrino, seu sistema nervoso, o seu sistema, a gente fala, né, do simpático, parasimpático ali, que são os seus sistemas autônomos, né, que vai te trazer mais estresse ou menos estresse, mais produção de cortisol ou menos produção de cortisol. Olha como tem muita coisa acontecendo aí dentro do seu corpo o tempo todo. E aí quando a gente fala de digestão, de fígado, sobrecarga de fígado, a gente está falando de inflamação. As inflamações causam baixa imunidade, excessos de alergia, irritabilidade, desequilíbrio no ciclo menstrual, falta de clareza do foco, da memória, da concentração, como eu falei para vocês. E tudo isso também interfere no seu intestino. No seu intestino, se você tem mais bactérias ruins, né, micro-organismos que não são legais do que bactérias boas, você não vai ter uma boa conversão e absorção dos nutrientes. Então, por mais que você coma direitinho, que eu vou falar muito da alimentação, mas por mais que você coma direitinho, isso também não vai ser absorvido da forma certa, né, da forma correta, da forma que você precisa. Então, por mais que você coma direitinho, e a grande maioria de nós hoje em dia, na correria, né, de vocês, muitas vezes não come direitinho, você nem está absorvendo direito esses nutrientes, tá? E aí vem a questão da alimentação, né? Então, quando a gente fala da digestão, na Ayurveda a gente fala, você não é o que você come, você é o que você consegue digerir. Então, isso tem muito a ver com nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo, mesmo alimentos saudáveis. Então, a gente precisa observar muito o que a gente come e como a gente digere. Se a gente está comendo um arroz com feijão, por exemplo, que é um prato extremamente saudável, mas aquilo não está caindo bem, então tem que observar se talvez não é o feijão, que são os grãos, né?
pro seu tipo, pra você, que você é única, né? Ninguém nunca vai ser igual 100%. Então a gente tem que muito praticar mesmo essa autoobservação, esse autoconhecimento, para saber realmente o que vai ser bom ou não, né? Então assim, para mim pode ser bom comer feijão, para você pode não ser. E aí se para você não é e você já não digere bem, tudo isso que eu te falei antes vai ser essa cadeia que vai, né, como um dominó, vai caindo as pecinhas ali. Então, observar alimentos que fermentam demais ou alimentos fermentados que podem ajudar a sua microbiota intestinal. Tudo isso você tem que pensar, nossa, eu sou a minha prioridade, deixa eu começar a observar o que eu como e começar a fazer a seleção do que, mesmo sendo, o que não é saudável, gente, eu não vou nem falar, né? Porque assim, a gente fala mais do mesmo, acho que é muito óbvio, né? Que muito açúcar, excesso de gordura muito saturada, gordura trans, processados, nada disso é muito legal, né? Isso é o óbvio. Mas eu tô falando mesmo de coisas que às vezes a gente pensa que é saudável na nossa rotina e talvez não seja, né? Então é começar a observar mesmo o que você precisa. Tem pessoas que precisam mais da carne, tem pessoas que precisam menos e que a carne acaba sendo menos digestiva. Então, se você não digere bem a carne, você come carne 2, 3 vezes no dia, isso não vai te fazer bem. A mesma coisa os grãos, a mesma coisa alimentos que podem fermentar muito dentro de você, e isso é só fazendo um processo mesmo de anamnese com um profissional, entendendo direitinho, ou no dia a dia mesmo, né, verificando o que você está comendo e o que está te fazendo bem ou não. Isso é muito importante porque é o que eu falo, você precisa entender e conhecer o seu corpo para saber o que realmente você consegue digerir. Tudo que você digere bem, você realmente absorve, você fica uma pessoa com muito mais nutrição e aí todos os seus sistemas, né, os seus hormônios, tudo aquilo que eu falei, também vão se equilibrando. Mas é óbvio, né, gente? Comida de verdade é o que tem que ser. Quando a gente fala também de uma família bem estruturada, de uma esposa que gosta, né, de fazer para a família, a gente está sempre falando de comida caseira, comida de verdade. Isso já é um passo à frente, é assim, anos-luz de muita gente por aí, né? Então você fazer a sua comidinha com o máximo de temperos naturais possíveis, esquece essas histórias de sazon da vida, caldo de galinha, de sei lá mais o que existe de processado. Tentar sempre, né, você fazer a sua comida, colocar a sua energia, colocar o seu amor, quando você estiver cozinhando, sabe, abençoar. E comida de verdade, temperinhos de verdade, se você puder ter a sua hortinha em casa também é muito importante. E ir observando, né? Então fez o seu alimento, fez aquela refeição bacana, tenta sempre almoçar junto, jantar junto, longe de telas, longe do celular, em família. É um momento importante, sagrado, não só para sua digestão, para suas emoções, como realmente para você estar junto ali das pessoas que você ama, né? Então, tudo isso é muito importante você observar e construir, né? Se você não tem esse hábito, ir construindo isso na sua rotina, no dia a dia. Chamar os filhos para cozinhar junto. Eu tenho um filho de 10 anos, por exemplo. É um momento muito gostoso que eu passo com ele quando a gente vem. Agora eu tô ensinando ele a fazer arroz. A gente faz pão junto. Então, assim, é um momento gostoso, é um momento que você consegue agregar experiência e memória na sua família e, ao mesmo tempo, você está fazendo comida de verdade, comendo comida de verdade, se conhecendo, conhecendo o seu corpo. E outra coisa, o mais colorido possível, né? Então, quando você pensa, vou fazer uma refeição, você não vai só cozinhar um macarrão e colocar um fio de azeite e comer. Você pode até comer um macarrão, mas você tá colorido, será? Faz um molho pesto, faz um molho verde, coloca alguma salada mais colorida, coloca cor no seu prato e observa. Nem tudo vai ser bom para você o tempo todo e às vezes até, né, numa casa, numa família, às vezes para o marido certas coisas é melhor, para o filho é outra. É uma questão realmente de adaptação e de conhecimento mesmo. Primeiro de si, como eu disse, porque quanto melhor você tiver, mais você consegue agregar. E tem alguns alimentos que são coringa, assim, para todo mundo, né? Como, por exemplo, o caldo de ossos, que é maravilhoso, riquíssimo em colágeno. Tem alguns alimentos, os fermentados mesmo, né? Com moderação, um iogurte natural, o mel. Tem alguns super alimentos, o própolis, a cúrcuma. Tem alguns super alimentos aí que não tem como falar tudo numa aula, mas que são praticamente coringa para todo mundo. Não tem
quase ninguém que possa ter alguma reação. Agora, grãos, carnes, tem até algumas leguminosas, verduras, tem algumas questões que não é bom para todo mundo o tempo todo. E aí, quando a gente fala de comida colorida, refeição, lar, né? Eu acho que comida é afeto, comida tem muita dessa coisa afetiva. Fique junto mesmo, sabe? Converse, né? Esteja plena, porque a gente não digere só a comida, a gente tem que digerir as nossas emoções, né? Então, quando você tá comendo, mas você tá com a cabeça lá naquele problema, tá com ansiedade pensando naquilo que pode acontecer, você não tá digerindo bem as suas emoções também, né? Então, respira, deixa o problema para depois. Respira e realmente curte com presença este momento. E não só da alimentação. Agora eu tô falando principalmente da alimentação porque tem tudo a ver, né? O nosso robozinho aqui, o que ele mais precisa é hidratação e nutrição, né? Então a gente precisa cuidar desse pilar em primeiro lugar para a gente estar bem nutrida, para depois vir com a parte, por exemplo, dos exercícios físicos, de tomar um sol, fazer toda essa modulação de produção aí dos neurotransmissores, cuidando de tudo lá, de todas as produções dos seus hormônios, vitamina D, por exemplo, tudo isso que vai trazer aí essa plenitude física para vocês. E aí quando a gente fala dessa digestão emocional, é realmente você ter essa capacidade de separar, né? Então, agora eu tô no meu momento com a minha família, agora eu tô no meu momento de comer, agora eu tô no meu momento de mastigar, tô no meu momento de fazer o meu ritual noturno para relaxar, para dormir melhor, porque à noite o sono também é extremamente importante. E aí, quando você começa a fazer tudo isso, todos esses novos hábitos, você consegue incluir, né, essa saúde física na sua rotina. E é uma consequência, né? Se você tá comendo melhor, tá produzindo hormônios de uma forma mais adequada, se você tá regulando realmente, né, todos os seus sistemas, como eu falei, o sistema linfático, por exemplo, que é extremamente importante, quase ninguém fala assim, né? Mas a gente precisa ter uma drenagem boa ali para também eliminar as toxinas, reduzir essas inflamações, melhorar a imunidade. Então, quando você começa a regular tudo isso, naturalmente as suas emoções e a sua mente também vão se equilibrando. E aí a gente estando bem, a gente tendo esse estado de presença e a gente estando equilibrada com a nossa família e com a gente mesma, a gente consegue ter uma espiritualidade muito maior, uma entrega muito maior, porque a gente consegue começar a ver propósito em cada coisa que a gente faz. E muitas vezes o propósito, as pessoas falam que parece que é uma coisa muito longe, muito grande, muito inalcançável, só quase mesmo para os santos, para Buda, e não é nada disso. Propósito é realmente a gente encontrar plenitude, felicidade, verdade e presença nos momentos mais simples da nossa vida, né? Deus está nos detalhes, eu sempre falo isso, Deus está nos detalhes e o extraordinário mora na nossa rotina. Então, cada vez que você cuida de si, que você cuida do seu cabelo, da sua pele, coloca uma roupa bonita, sai com uma autoestima, uma autoconfiança, né, bacana, quando você se cuida, se você se alimenta bem, se você entende a importância dessa riqueza da nutrição, da hidratação, do equilíbrio, de você fazer um exercício, de você tomar um sol, de você modular o seu estresse, de você fazer o seu ritual do sono, de fazer os seus momentos de pausa, falo muito sobre isso também, né? Sobre os seus momentos de pausa, de reconexão, você vira uma potência muito maior e o seu propósito acaba vindo cada vez com mais clareza. Um propósito de luz no seu dia a dia, porque você vai ser muita luz para muita gente, você vai querer ser contribuição, você vai querer transbordar tudo isso, é uma energia que vem. É vitalidade mesmo, né? A gente fala na Ayurveda da energia vital, né? Que é a chama da nossa vida. Então, quanto mais equilibrada e saudável e nutrida a gente tá, mais vitalidade a gente tem e esse fogo interno transparece, transcende e a gente vira luz para muita gente. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho, né, de cada coisa aí do que eu observo nas mulheres, mas tem muita coisa. Quando a gente fala de intestino, de microbiota, daria para dar 5 aulas aqui. Quando a gente fala de digestão, de fígado, de alimento, gente, tem tanta coisa linda, né, das questões emocionais. A gente também tem vários tratamentos integrativos para tratar questões emocionais, psíquicas, mentais. Infelizmente não dá para falar tudo em uma aula, mas quem puder também pode me acompanhar no Instagram, vou deixar aqui registrado. Então é muito importante você entender que você é um ser integral, que você é
corpo, mente, emoções, e que uma coisa vai ou alavancar e te trazer muito mais vitalidade, energia, chama, fogo, transbordamento, ou vai fazer um dominozinho aí, ó, só escada ladeira abaixo, porque uma coisa também vai prejudicando a outra. E aí, como eu sempre falo também, você é o resultado das suas escolhas. O que você escolhe hoje? Se priorize, coloque, né, em ordem ali de observação corpo, cuidado, alimentação, digestão, observação, momentos de pausa, mente, rotina, higiene do sono, controle das suas emoções, gerenciamento do estresse. Vai colocando tudo isso, observa, e se você precisar de mim, pode contar comigo. Eu vou colocar aqui, ó, o meu site para vocês saberem um pouquinho mais sobre a minha comunidade maravilhosa, que é onde eu falo em detalhes cada uma dessas coisas e muito mais. E é isso, mulher. Se você gostou desse conteúdo, então já curte e já me segue para receber muito mais.